A imprensa metendo pau na questão de sanguessugas e destacaram nos jornais. A maioria dos envolvidos são deputados da bancada evangélica. Eu acompanhei todas essas notícias. A maioria dos envolvidos da bancada evangélica. Mas eu sou um camarada que eu leio tudo que é jornal e leio tudo, não é só manchete. Aí fui pegar 103 deputados envolvidos. 103. Né? Denunciados. Né? Denunciados. Ainda sem prova. Mas 103. 30 eram deputados evangélicos. Bem, a bancada evangélica era 70 deputados. Me parece que 30 não é maioria. Porque para ser maioria, tinha que ter pelo menos 52 deputados evangélicos envolvidos para que a imprensa dissesse que a maioria dos envolvidos no escândalo de sanguessuga fosse evangélicos. Por causa disto, de denúncias, até deputados não evangélicos perderam o mandato, porque até dizer que nariz de porco não é tomada, veio a eleição, muita gente perdeu. Foi caluniado, foi difamado, não tinha nada agora. Há poucos dias saiu a lista de 16. De 103 tem denúncia de 16. E aí, eu conheço histórias, por exemplo, o deputado Gilberto Nascimento, que é um deputado evangélico, de 6 legislaturas com votações estúpidas, deixou de ser deputado. Botaram ele na relação, depois tiraram, mas para tirar da relação a notícia é pequenininha. O Magno Malta, que é senador e é evangélico, ainda não vê, ele tem 8 anos de mandato, porque se o mandato dele tivesse expirado agora, tinha sido pilhado, porque foi pilhado, para depois o cara nunca fez emenda na saúde. O deputado Harold de Oliveira aqui do Rio, botaram o nome dele, depois tiraram, e ele, 6 mandatos com grande votação, foi reeleito, passou raspando na trave. Porque uma notícia ruim anda 1000, notícia boa anda 10. E aí desmentiram, porque o Harold também não tinha nada com isso, mas quase que ele foi pro brejo. Um deputado aqui do estado do Rio, que não é evangélico, chamado Dr. Heleno, pilharam o cara, depois disseram que confundiram o nome dele, perdeu a eleição. E a imprensa, televisão, meteu o pau de que a maioria era evangélica. E muitos deputados evangélicos não tinham nada a ver com isso, perderam a eleição, porque o nosso povo, lamentavelmente, é manipulado por isso e não para pensar, e para analisar, e para esperar um pouco. Eu estou falando aqui de verdades, meus irmãos. Não estou falando de mentiras. E agora escute aqui mais uma. Escute. Escute essa que eu vou dizer para você. Só uma emissora de TV anunciou. Você sabia que os líderes da Igreja Renascer ganhou no STJ, já lá na última instância, 470 mil da revista Época, da Globo? Ué, por que a Globo não anunciou isso? Por que os outros não anunciaram isso? Ele ganhou por calúnia e difamação. Ganhou 4 agora, em uma semana. Já no STJ, desde 2003. Ganhou 470 mil reais. Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. E aí, eu sou um cara que eu sou um bom observador. Eu sou um bom observador. Eu leio tudo que é jornal, porque meu pai me ensinou isso. Desde 15 anos que eu leio tudo que é jornal, que meu pai sempre foi leitor de jornal, ele lia e depois eu lia, desde 15 anos. Agora escute, irmãos, escute, minha gente, você que não é evangélico, você que é evangélico, por favor, eu quero uma análise, vamos fazer uma análise aqui, sem ser parcial. Em 25 anos, 25 anos, o tempo que eu estou na TV, tá? Em 25 anos, eu me lembro, minha memória pode não estar muito boa, talvez mais 2 ou 3 reportagens no máximo. Em 25 anos, eu me lembro de apenas uma reportagem boa que a Rede Globo fez sobre evangélicos. Em 25 anos, o pastor Marcos Pereira
naquela questão do presídio da rebelião, o Fantástico, a Globo, falou bem, né, do trabalho do pastor Marcos Pereira. Se tem algum outro fato, eu não me lembro. Em 25 anos eu só vi uma vez a Rede Globo falar bem dos evangélicos. Irmãos, eu não tenho nada contra as pessoas, posso discordar de ideias, de religiosidade, mas quando as pessoas que o evangelho manda a gente amar todo mundo. Irmãos, na última semana de janeiro desse ano, eu estava de férias em seis jornais nacional, que vai de segunda a sábado, quatro dias, notícias boas da Igreja Católica, procissão, o cara com pé descalço, aí faz uma reportagem bacana, não, pela fé vale, e tal, e mostra os festejos, 4 dias de 6, não tem em 25 anos, uma semana, e tem semana que é todo dia no Jornal Nacional, falando bem da Igreja Católica. Será que a Igreja Evangélica em 25 anos nunca teve nada de bom para a Globo falar? Será que eles só realçam e mandam bala firme quando é a questão com evangélicos? Por exemplo, nessa questão, repito, eu não posso nem defender, nem acusar os líderes da Igreja Renascer. É um problema deles. Mas quando fala da Igreja, passa também a ser problema meu. Eu vi um Fantástico que falou sobre o assunto. E para variar, eles pegaram todo mundo. A coisa foi tão vergonhosa, é tão vergonhoso que eu vou falar aqui, que no Fantástico, a Globo botou e diz assim, falou lá do caso dos líderes da igreja, aí veio caminhando para a igreja. Porque os movimentos evangélicos que pregam a teologia da prosperidade, um estudioso da PUC, o que é PUC? A Pontifícia Universidade Católica. Um estudioso da PUC, pegaram um cara vinculado à Igreja Católica para falar da Igreja Evangélica. Meu irmão, isso é um descaramento tão grande, nós ficamos vendo com cara de tacho. Os caras pegaram um pesquisador da Igreja Católica para falar da Igreja Evangélica. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um deputado do PT para falar o que ele pensa do PSDB ou vice-versa. Vai ser uma gracinha, não é verdade? E aí, lamberam, mostraram os crentes dando oferta para o cartão de crédito como se fosse crime. E ó, desceram a ripa em cima. E agora, a coisa, eu estou só quieto, eu estou vendo tudo e estou quieto. É histórico, eu estou fazendo aqui, E outra, irmãos, minha gente, os evangélicos fizeram reuniões que são as maiores concentrações de pessoas na história desse país. A Marcha para Jesus no ano passado reuniu 3 milhões de pessoas. Você sabe o que a Globo faz? No máximo, Marcha para Jesus dos evangélicos, atrapalhou o trânsito, atrapalhou não sei o quê. Não tem uma reportagem de mostrar por que você está ali. E quando é as questões da igreja evangélica, é fanatismo. Quando é as questões da Igreja Católica, é fé. Minha gente, eu estou cansado. A Globo está desafiada a provar o contrário do que eu estou falando. Toda semana, repito, em 25 anos tem propaganda da Igreja Católica. Que eles tenham preferência pela Igreja Católica, eu até respeito. Mas que venha nos esculhambar. Eventos evangélicos monstruosos feitos nesse país, eles não dão uma linha, uma nota. Ano passado, aqui no Rio de Janeiro, debaixo de chuva, no dia 21 de abril, tinha 2 concentrações evangélicas, cada uma com 250 mil pessoas. Não saiu uma nota em lugar nenhum, uma palavra boa.
E eu desafio o Globo, eu desafio os sociólogos, eu desafio hora, dia e local.